pessoal, vamos dar boas-vindas para todos que estão acompanhando mais uma edição do nosso Pode Confessar, o podcast da Paróquia São Donato. Hoje a gente está aqui com o integrante da PASCOM, o Andrei, a Emily e no nosso confessionário hoje o seminarista Douglas, né, que vai ser ordenado no dia 5 de março. Depois ele vai fazer o convite para vocês, né? Hoje ele vai contar um pouco da história dele pra gente, né? Douglas, seja bem-vindo, a gente te agradece por ter aceito o convite. E também agradecendo quem mandou perguntas pra gente, né? O pessoal da PASCOM, também de outras comunidades, participou aqui, mandou algumas perguntas e eu gostaria de falar o nome de alguns, né? Que participaram conosco. Que foi a Gabriela, o Luiz Antônio, a Cristine, Margote, Josi, Giana, Silvânia e Sara. Então, tá preparado, Douglas? Tô preparado. Então, tá. Douglas, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é: quem é o seminarista Douglas? Como era a tua vida antes de entrar no seminário? Conta um pouco da tua história pra gente. Certo. Primeiramente, né, Jade, é uma alegria também estar com vocês e também estar unido, né, espiritualmente até a todos aqueles que nos acompanham. Bom, quem é o seminarista Douglas, né? É a primeira pergunta, né? Isso. Eu creio que o seminarista Douglas, né, posso definir como um jovem que encontrou Jesus em um determinado momento da sua história, né, e se decidiu por ele, assim. Acho que essa é a definição que mais cabe, assim, que pode definir a minha identidade, né. Alguém que encontrou o Senhor, se decidiu por ele, decidiu-se por viver uma vida apaixonada por ele, assim. Você fala definição primeira, né, gente? Sim, e você fala assim de tocar o coração. Como foi assim, como teu coração foi tocado e que idade aproximada tu tinha, assim? Então, eu sempre fui católico, nossa família sempre foi bastante católica, né? Meu pai, ele pertenceu desde sempre, né, desde o início da caminhada cristã dele, no movimento mariano, então nós sempre tivemos o hábito de rezarmos o terço em casa, né? Eu me recordo que quando eu era criança era muito comum, assim, Nossa Senhora estar lá do lado da mesa onde nós fazíamos as refeições, né? E Nossa Senhora com uma velhinha, sempre Nossa Senhora, a presença de Jesus também. Então, desde o início, assim, desde que me recordo, minha família sempre foi católica. Minha mãe também sempre foi muito católica. Minha irmã, desde cedo, engajada no serviço da catequese. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, né, como nasceu a tua vocação? Eu sinto que ela nasceu já no berço, né? Eu sinto que é fruto da oração dos meus pais, da oração da minha família, de viver nesse lar cristão e naturalmente ter despertado em mim essa vocação, né? Mas, de fato, tu fala, qual foi a idade, né, que te marcou? Existiu ali um tempo da minha vida, eu posso dizer que depois ali do terceiro ano do ensino médio, terminando os meus estudos, nasceu aquela pergunta, né? E agora o que eu vou fazer, o que eu vou cursar, para onde eu vou? Para onde iremos, Senhor? E eu me lembro que ali eu tinha aproximadamente 17 para 18, 16, 17. E aí foi naquela fase, naquela idade, que com 17 anos, que eu fui tocado e senti o meu chamado, assim. Depois eu posso contar um pouquinho, né, como isso se desenvolveu, mas assim, muito resumidamente falando, foi ali com 17 anos, nessa fase de sair do terceirão, iniciar num emprego, iniciar num curso técnico, foi aproximadamente nessa faixa. Então, tu pode contar até agora, já assim. Posso partilhar? Pode, fica bem à vontade. Então, já vou falando da minha história vocacional, gente. Eu me recordo que, como disse, né, sempre tive no meu lar um ambiente cristão, sempre tivemos assim um espaço cristão. Então Jesus sempre foi uma figura muito forte na minha vida. Só que o meu encontro com ele mais profundamente, né, sempre tivemos uma familiaridade com os ensinamentos cristãos, etc. Mas o meu encontro pessoal com ele mais profundamente se deu quando eu entrei no grupo de oração jovem. Ali, quando eu estava com 13 anos, 14 anos, eu comecei aquela fase da adolescência, né? E nessa fase da adolescência a gente sabe que é um momento em que a gente começa a se afastar da igreja, começa a se cansar. Ele é decisivo, né? Exatamente. A gente começa a se cansar das coisas pastorais. E a minha família sempre foi muito católica, então nós sempre estávamos na missa. Mas naquela fase ali dos 14, dos 13, eu comecei a me afastar da igreja. Eu vivi um período de revolta. O que eu acho que hoje é um movimento natural do adolescente, né?
é um movimento de revolta, um movimento em que o adolescente está tentando se descobrir, está tentando se entender. Todo mundo passa por isso, Eu acho que todo mundo passa, eu acho que é normal, assim. Só que eu me afastei bastante. Só que o meu afastamento foi muito radical, assim, né? Eu não ia mais na igreja, fiquei um bom tempo sem ir à comunidade. E eu comecei a sentir no meu coração um vazio, né? Era muito forte, assim. Aos 14 anos eu me recordo que eu partilhava com a minha mãe, com meu pai, que eu sentia dentro do meu coração uma angústia existencial, né? Uma falta de sentido. E eu não encontrava nas amizades essa resposta, eu não encontrava nas festas que nós íamos, nos não lugares... se preenchia, né? Não, nos lugares que frequentava não encontrava essa resposta. E eu ficava perguntando, mas por que, assim, né, nessa fase eu estou sentindo isso? Até que um dia eu fui convidado por um amigo, que hoje inclusive é padre. Legal. Padre Maurício, que é da nossa paróquia, inclusive. Um abraço, padre, se estiver acompanhando. E eu me recordo que eu estava na igreja e antes disso até minha mãe falou, vai na igreja porque Deus vai falar contigo. E eu falei assim, que Deus falar comigo, né? Que é aquela fase de revolta. E eu me recordo que ali na igreja, ele mais a irmã dele, que é a Bruna, uma grande amiga também. Essa família é muito especial para mim, eles me marcaram muito, a Bruna, a Keila, que também é irmã do Padre Maurício, eles vieram, né, eram todos do mesmo grupo de oração, e me convidaram para esse grupo de oração. E eu tinha uma aversão muito grande à renovação carismática, que era o movimento da época, né, eu achava assim que era uma coisa de gente doida, assim, né, esse negócio de o pessoal orar em línguas e cantar e dançar, não era para mim, assim. E eu fui no grupo de oração e disse, ok, eu vou dar uma chance para Jesus. Até então não era para ti, né? Até então não era para mim, exatamente. Mas eu disse assim, eu vou dar uma chance para Jesus, eu vou dar uma possibilidade para ele. Vai que cola, né? Não sabendo que ele que estava dando uma chance para ti, exatamente. Né? Eu, achando que ia resgatá-lo, mas na verdade fui resgatado, né? Sim. E aí fui nesse grupo de oração e ali eu fui tocado por Jesus, assim, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, me senti naquele momento em um local que eu achava que sempre, parece que eu fui feito para aquilo, né? Era para sempre eu estar ali, né? Foi uma resposta muito grande. E ali eu tive um encontro com Jesus aos 14 anos, né? Hoje na Renovação Carismática Católica nós chamamos desse movimento de efusão do Espírito Santo, né? Que é o momento que nós temos esse encontro pessoal com o Senhor. E ali eu comecei a entrar e a participar mais profundamente das atividades da igreja. Olha, eu já estou desenvolvendo, posso... Mas isso, o nosso confessionário é assim, o pode confessar é isso mesmo. Tá certo. É isso mesmo. E aí eu fui desenvolvendo, né? Desenvolvendo os meus dons, os meus talentos. Fui percebendo que Deus havia me dado dons e que eles só precisavam ser desenvolvidos, né? À luz do Espírito. E aí eu comecei a entrar no ministério de intercessão, no ministério de pregação... Comecei a cantar, né? Aprendi a tocar violão e era muito legal. Isso. E fui me apaixonando por aquela realidade assim. Aquilo foi preenchendo meu coração, acho que essa é a palavra, preenchendo meu coração. Até que aí, como naturalmente qualquer outro jovem, eu comecei a namorar, ter uma experiência também que foi muito positiva para minha vida, porque ela também era uma menina de grupo de oração. Só que chegou em um determinado momento da caminhada, né? Justamente voltando lá aos 17 anos... em que eu percebi que eu precisava dar um passo, né? Eu sentia que Deus me convidava a um momento mais forte com Ele, a um momento de uma intimidade mais profunda. E eu pensei, Senhor, de que forma eu posso corresponder a esse chamado que eu estou sentindo tão forte, assim, a um desejo de evangelizar, né? E aí eu pensei, bom, eu estou no meu 3º ano, né, do ensino médio, eu preciso escolher uma profissão ou um caminho que eu vou seguir, não necessariamente uma profissão, mas uma disciplina que eu vou cursar na faculdade, algum curso, né? Onde eu possa me especializar e ali servir a Deus também. Mas eu sentia que o Senhor queria algo mais. E foi aí que eu comecei a pedir respostas para Deus, sinais. Né? Como qualquer outro carismático, eu sou de sinais, né? Então eu pedia, Senhor, dai-me sinais, assim, para que eu possa enxergar. A questão é que eu fui muito exigente com Jesus. Eu me lembro que eu tinha 17 anos e eu falei assim, Senhor, eu quero entender a Tua vontade. Mas para isso eu preciso que o Senhor me dê um sinal claro. Então que o Senhor toque em mim, que o Senhor olhe para os meus olhos e que o Senhor fale comigo. Exigente, assim, né? Eu preciso entender. E aí eu falei, porque depois que eu entender... Seja bem preciso, por Exatamente, favor. Porque depois que eu entender que essa é a minha vocação, eu vou conseguir ter forças para ir até o fim, né?
E eu me recordo que nessa caminhada de sinais e de lutas, assim, e de questionamentos, né, o que Deus quer de mim, como eu posso servi-lo, nunca havia passado na minha ideia a possibilidade de ser padre. Era uma realidade inalcançável e muito distante para mim. Não era uma realidade que eu poderia tocar, né? Eu sentia que, ok, Deus poderia me chamar para a missão, mas como um missionário, como um consagrado de vida, algo desse sentido, né? Onde eu poderia casar, ter filhos, ter a minha vida. Mas nunca ser padre foi uma ideia concreta para mim, assim. Mas eu falei, ok, Senhor, mas dá-me um sinal, né? Se o Senhor quer que eu seja padre, então me mostre o carisma. E eu me recordo que eu comecei a estudar na época os estágios vocacionais, que nós chamamos de encontros vocacionais, né? Onde os jovens têm a possibilidade de conhecer o seminário. E no primeiro flyer ali do estágio vocacional estava o Bom Pastor. E eu fui tentar entender por que o Bom Pastor era o ícone do padre diocesano, né? Que é o nosso carisma. E aí eu fui estudar e fui entender que, de fato, o padre diocesano, o sacerdote, é chamado a ser um bom pastor. Aquilo ficou marcado no meu coração, mas tudo bem. E aí continuei a caminhada. E aí teve um momento decisivo, onde ali eu senti, de fato, Deus falar comigo. Me tocou, me olhou e falou comigo. Quando eu estava em uma clínica de reabilitação, nós chamamos lá na nossa região de Manjedoura, ela é conhecida como a Manjedoura, é um local onde as pessoas que estão se recuperando, né, das drogas, dos vícios, ali são reabilitadas. E eu fui ali, nós ajudávamos o meu grupo de oração, e naquele dia eu era responsável pela pregação. E aí eu fui, né, mas com aquela dúvida no coração, mas fui lá como qualquer outra atividade que eu exercia, sem esperar respostas, né. E chegando lá, fiz a pregação, eu me lembro que era sobre o anúncio de Nossa Senhora, e terminando essa pregação, um senhor veio até o meu encontro. E eu me lembro que ele tocou no meu braço, e aí me retirou. Aí aquilo me chamou a atenção, porque eu pensei, né, até fiquei com medo e tal, porque, né, agora aqui sendo retirado dos outros. E aí ele me tocou e ele me olhou profundamente. Mas eu nunca tinha visto aquele olhar antes, assim. Foi um olhar que... Foi diferente do que tu já tinha passado, exatamente. Né? Não foi um olhar qualquer, sabe? Foi Sim. um olhar diferente, assim. E ele me olhou bem nos meus olhos e disse assim, tu está perguntando algo para Deus, né? E aí eu pensei, meu Deus, como esse homem sabe? Eu não sabia que o Espírito Santo era fofoqueiro, né? E aí ele fez essa pergunta, tu está perguntando algo para Deus? E aí eu disse, olha, eu estou passando por uma fase onde eu tenho feito muitos questionamentos. E aí ele falou assim, pois é, Deus tem ouvido, né, tem escutado as tuas orações, e aqui está a resposta. E aí ele pegou a minha Bíblia, abriu em Lucas, na passagem do Bom Pastor. Não me recordo ali exatamente o capítulo e o versículo. E aí ali eu li e estava escrito, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ali naquela hora eu fiquei assim impactado com a ação de Deus, porque eu senti como se fosse uma resposta mesmo para Deus, né? Me tocou, me olhou e falou comigo. E eu não vi naquele momento um homem qualquer, era um senhor de aproximadamente 50 anos, mas eu não via aquele senhor, eu via o próprio Cristo falando comigo, né? E dentro do meu coração, então, eu disse assim, ok, Senhor, eu dou o meu sim. E isso tudo para dizer que foi um sinal, né? Mas claro que o caminho da minha vocação foi sendo construído, assim. Depois eu comecei o meu acompanhamento com o Padre Oscar, na época que era diretor espiritual do seminário, hoje já falecido. Nós terminamos o nosso namoro justamente para me dedicar mais à oração. Comecei a frequentar mais retiros, ficar em silêncio. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, né, Douglas, como a gente pode descobrir a nossa vocação? Deus habita no silêncio. E é no silêncio que Ele fala, né? Então, foi nesse movimento assim de silêncio, de escuta, que eu fui entendendo depois e amadurecendo essa vocação. Mas assim, resumidamente falando, foi assim que foi esse despertar, né, vocacional. E tudo que tu falou aí também, Douglas, entra muito assim, que a gente fala bastante de saúde mental, né? Quando você fala do silêncio, é muito isso. A gente tem que silenciar muito a mente, né? Porque Deus fala no silêncio.
E também entra muito na parte que muita gente, né, tem dúvida de, eu quero ser o padre, mas eu já namorei, né? É uma dúvida, assim, dos jovens. Então, quando tu conta a tua história, já tira a dúvida de muita gente, né? O Pode Confessar, ele é justamente para isso. Ele fala de vocações e para despertar vocações, né? E tu falou também que a tua família é da igreja, isso já passou pra gente, né? E a gente acredita que eles tenham te apoiado nisso. E fica uma pergunta também que a gente recebeu aqui. Mas tiveram pessoas que se afastaram de ti depois dessa decisão, assim? Aconteceu isso na tua transição ali? Então, quando eu estava ali na fase da adolescência, Deus foi muito bom comigo, assim. Eu vejo hoje como um presente dele. Eu estava na fase da adolescência e eu estava na fase justamente de construir amizades sólidas, né? Então, as minhas amizades, elas foram construídas nesse ambiente, né? Então, eu entrei para o grupo de oração ali, para aquele ambiente, digamos assim, sem muitos amigos, né? E foi ali que eu descobri as minhas amizades. Então, esse movimento talvez não aconteceu comigo, foi o inverso, né? Eu descobri novos amigos e ali eu fui fortalecendo. E imagina, quando eu disse que eu ia pro seminário, todos falaram, né? A gente já sabia, a gente esperava. Eu falei assim, gente, mas como assim? Porque às vezes as pessoas falam, né? Seminarista... Foi o último a saber. Exatamente. Ficou mais surpresa que todo mundo. Exatamente. Eu falei assim, todo mundo tá sabendo. Mas dizem que seminarista tem uma faixa, né? Eu sou seminarista, assim, cara de água benta, né? E aí o pessoal falava assim, não, a gente já esperava e tal. E eu fiquei muito feliz, assim. Muitos deles me levaram lá no seminário, no dia, foi bem legal. Foi muito legal, assim, só falando rapidamente, né? Não, fica bem à vontade. Porque o nosso grupo de oração, ele nasceu, e foi muito interessante esse movimento, assim. Porque primeiro saiu um seminarista, que hoje é Padre Clayton, né? Depois do Padre Clayton saiu o Padre Maurício, do nosso grupo de oração. Depois do Padre Maurício, aí então eu decidi entrar para o seminário. Então, olha que interessante, né? Entrou o Padre Clayton, saiu o Padre Clayton do grupo de oração, saiu o Padre Maurício, depois saiu eu, e depois saiu uma amiga nossa, no mesmo ano que eu, inclusive, hoje se chama Irmã Maria Cristina. Inclusive eu vou mandar depois o link para ela, provavelmente ela vai assistir. Claro. Um beijo, irmã. Isso. Ela tá morando em Roma, gente, lá pertinho do Papa. Foi muito legal. A semana passada ela me mandou uma foto onde ela estava cumprimentando o Papa Francisco, muito legal, assim. Que legal. Hoje ela se chama Irmã Maria Cristina, mas na época se chamava Bárbara. E aí também saiu um casal... E quando ela vir pra cá, a gente vai fazer um podcast com ela. Exatamente, já marcamos com a irmã. Exatamente, já anota aí, ó. Deixa anotado. E depois da irmã também saiu saiu pra ingressar em uma comunidade de vida, né? Um casal de amigos também, o Guilherme, depois a própria Keila, que é a irmã do Padre Maurício, junto com seu esposo, o Rodrigo, também ingressaram aí no formato de aliança nessa comunidade. Enfim, o nosso grupo de oração acabou porque todos saíram para suas vocações, assim, né? Sim. Cada um foi pro seminário e tal. E acabou esse movimento, por uma boa causa, né? Exatamente. E hoje eu percebo que até talvez foi a razão dele ser, né? Foi um tempo, assim, que foi necessário, né? Sim. E onde nós encontramos com esse propósito, nosso despertar. Né? Exatamente. Então, perder amigos, eu creio que não. Eu ganhei, né? E consolidei, solidifiquei ainda mais essas amizades porque nasceram nesse ambiente, né? Legal, Douglas. Então, eu acredito que assim, né? Se alguém tivesse se afastado, também não seria tão amigo, né? Não seria uma amizade tão indicada também para te continuar nessa caminhada, né? Agora eu também vou compartilhar aqui pro Andrei, fazer algumas perguntas, né? Vamos lá, Andrei, continua. Então, Douglas, como era a sua rotina no seminário, como foi? Então, no seminário nós temos várias fases, né? Nós iniciamos numa etapa que nós chamamos de propedêutico. Nessa etapa, é um ano em que nós nos adaptamos à vida do seminário, à vida da igreja. Então, as nossas manhãs, elas são sempre ali recheadas com espiritualidade, oração. À tarde, trabalho. Alguns rapazes do menor, né, que ainda cursam o ensino médio, estudam à tarde ou de manhã. E à noite, nós temos também, novamente, o exercício da oração, mas também do estudo. Esse é o nosso primeiro ano, assim. Depois do propedêutico, que é esse período assim de missão, de oração, de discernimento, onde o jovem está tentando se encontrar e se contextualizar na igreja, né? Depois desse tempo nós temos a etapa da filosofia, que nós chamamos também de discipulado,
E nessa etapa, então, o jovem ele estuda ali 3 anos uma faculdade de filosofia, que é a primeira faculdade que a igreja nos pede para cursar. Depois desse tempo, então, nós iniciamos naquele período que a igreja chama de configuração, etapa da configuração, que são é a etapa que nós iniciamos os nossos estudos teológicos, né? Então, são mais 4 anos de outra faculdade. E, em suma, assim, em síntese, né, como seria, assim, a rotina do seminarista? Pela manhã, já agora, considerando que nós estamos na etapa maior, né? As nossas manhãs, elas são todas na faculdade, né? Nós iniciamos, antes de irmos para a faculdade, claro, nós acordamos cedo, já cedinho, 5h30, 6 horas já estamos na capela, iniciamos a primeira oração da manhã, rezamos 3 salmos, né, que nós chamamos de laudes. Depois nós temos o café compartilhado com toda a comunidade e depois nós vamos para a faculdade, ficamos a manhã inteira na faculdade. À tarde, alguns de nós retornamos para a faculdade, porque às vezes precisa estar presente por causa de outra disciplina. Mas se não, as nossas tardes são divididas em oração, estudo e trabalho também. E à noite nós nos dedicamos à oração e também à formação, assim. E assim vai passando a nossa semana, né? Aí, fim de semana, nós somos enviados para as comunidades de pastoral. Por exemplo, quando eu estava lá na teologia, eu havia sido enviado para Sombrio, que é a terra onde eu estou hoje, né? Serei ordenado diácono e aqui ajudarei como padre. Então, basicamente isso. Segunda a sexta, faculdade, oração, estudo e final de semana pastoral. É uma vida bem exigente, assim. Bem trabalhosa. Perfeito, então. E como foi, assim, esse afastamento da família? Isso ocorreu? Então, o meu temperamento, ele me ajudou a ter uma liberdade maior com isso. Né? Eu sou fleumático, então eu sou muito racional e prático com as coisas. Gosto de ser afetivo com a minha família e tal, mas eu sou muito razão, assim. Então, quando eu decidi que eu queria entrar no seminário e que essa era a minha vocação, né? Claro que até hoje eu não tenho absoluta certeza, né? Mas quando no dia, assim, eu descobri que era aquilo e queria entrar, né? E abraçar essa vida, eu construí uma certeza no meu coração, né? Eu estou saindo de casa e eu preciso ser forte. Por quê? Porque a minha mãe é muito afetiva. E se eu fosse afetivo como a minha mãe, daí a gente ia se desmoronar tudo. Mães, né? Exatamente. Eu não ia continuar no seminário e ela não ia ficar em paz. Então eu tive que construir essa couraça, né? Uhum. Então às vezes, por exemplo, né? Nos nossos primeiros anos foram muito difíceis, porque Brusque é uma cidade longe, né? São quase 4 horas, 5 horas de viagem, né? E nós retornávamos para casa só em alguns momentos, assim, não eram muitos momentos. Douglas, então, tu falou que daí ficava longe, né, da tua família, mas tinha, assim, um contato telefônico, alguma forma de se comunicar, assim, né, não fisicamente, né? Sim. Então, como a nossa rotina era muito intensa por causa dos estudos, tinha. Só que às vezes passava semanas e a gente não conseguia, né, conversar com os nossos pais e tal. A gente não conseguia trocar uma ideia, assim. Então, até nesse sentido, assim, foi difícil também, né? Porque conversávamos semanalmente, mas, assim, não era muito constante, assim. Uhum. Mas, assim, retornando àquela questão, se eu sofri com o afastamento da minha família, sim, sofri bastante, né? Temos uma proximidade muito grande, eu tenho um carinho enorme por eles, assim, é sempre uma alegria retornar para casa. Mas por causa do meu temperamento, pela minha forma mesmo, né, de construir a minha história ali. E porque tu tinhas um propósito maior, exatamente, né? Eu consegui lidar com isso de uma forma mais tranquila, assim. Eu via colegas, assim, que às vezes, meu Deus, se desesperavam, né, porque passava uma semana e não conversava com a família. E eu tinha mais tranquilidade com isso, assim. Uhum. E você visitava bastante eles ou eles iam com mais frequência de visitar? Então, no período da filosofia foi muito difícil, né? Era muito difícil os pais visitarem. Nos 3 anos que eu morei lá, somente na minha formatura final, né? E no dia em que eles me levaram, né? Para conhecer o seminário e para eu já morar lá, né? Mas nós retornávamos nas datas solenes, né? Natal, Páscoa, essas coisas. E ordenações também nós vínhamos. Aí tínhamos as férias ali de junho, 15 dias e tal. Então eram dias assim bem tinham um tempo grande assim bem entre espaçados, né? Entre um feriado e outro, entre uma visita e outra. Na teologia já não.
Nos últimos 4 anos já foi mais tranquilo. Nós retornávamos mais para casa, então era mais tranquilo, assim. Douglas, antes da gente ir para a próxima pergunta, né, eu vou aproveitar também para agradecer por ter recebido a gente e falar que a gente veio aqui em mutirão, né, meio que invadiu a casa do Douglas, mas ele não mora sozinho, ele mora com o Padre Matheus, que tá aqui com a gente. Vou chamar ele para dar um alô aí pro pessoal do podcast. Boa noite, o pessoal que está acompanhando aí essa entrevista tão bonita. Realmente invadiram a casa do padre, né? Mas essa é uma invasão boa, né? Uma invasão de Deus, né? Então o padre está passando aqui para desejar uma boa noite, que o Senhor abençoe a todos que estarão acompanhando esse podcast e que o testemunho do nosso querido Douglas possa também inspirar, né, mais jovens e outras vocações para a nossa igreja. Exatamente. Amém? Obrigada. Que Deus abençoe, que vocês Obrigada. tenham uma boa entrevista. Obrigada pela Pai, recepção. Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Obrigado. É a vida normal acontecendo, gente. Próxima questão. Sem cortes. Emily, pode continuar. Diga. Então, Douglas, durante a sua caminhada, em algum momento você pensou em desistir? Acho que assim, quase toda semana. Teve momentos assim bem difíceis assim. Gente, não quero assim transmitir a imagem de que meu Deus, seminário é muito difícil, não nesse sentido. Não, tu tá assim. transmitindo a imagem de que tu é um ser humano como qualquer outro. Exatamente. Né? Eu acho que nós precisamos transmitir aquilo que é a realidade, né? Exatamente. Independente da vocação, da direção, E sempre vai ter obstáculo, mostrando né? a importância que é essa decisão, né? Uhum. Sim. E mostrando também, acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, Jade, da importância que é nós estarmos amparados por pessoas que não nos ajudem a desistir. Ou melhor, estarmos amparados por pessoas que nos deem forças, né, para não desistirmos. E aí a gente pode tocar depois nesse assunto, acho que é bem interessante, assim. Se eu estou aqui hoje, se cheguei aqui hoje, foi por causa de Cristo, primeiramente, né, que me sustentou, mas também por causa de pessoas, assim, que me ajudaram e tal. Mas respondendo a tua pergunta, sim, teve muitas vezes, assim, que eu pensei em desistir, em sair, só que eu me lembrava daquele meu chamado, né? Eu talhei aquelas palavras que aquele dependente químico falou para mim, que na verdade ele as tirou da Sagrada Escritura, né? O bom pastor dá vida por suas ovelhas. E eu talhei nessa medalhinha aqui e eu carrego comigo, né? Inclusive eu aqui pedi para que uma desenhista colocasse, né, o rosto de Jesus bom pastor com uma ovelhinha, né? E onde ela levanta-se e Jesus abaixa-se para que ele possa curá-la. E todas as vezes que isso vinha no meu coração, novamente eu repeti essa certeza comigo, né? Eu fui chamado, eu tenho fragilidades, eu tenho dificuldades, mas eu não estou sozinho. O bom pastor cuida de mim. Exatamente. E essa verdade foi me ajudando a permanecer fiel e me deu forças para que eu não desistisse. Então, além de ele te olhar, tocar e falar contigo, ele te acompanha. Ele me acompanha, me acompanhou, né? Como eu disse, e era lindo, assim, porque a gente percebe como Deus vai falando com a gente, né? No seminário, nós temos uma graça muito grande, assim, de termos um diretor espiritual ou uma diretora espiritual, e temos psicóloga também que nos acompanha durante todo esse processo, temos o reitor, e eu fui muito amparado pela minha diretora espiritual, a Miriam, é uma mulher assim de muita oração, formada em espiritualidade, né, estudou um bom tempo em Roma, e todos os meses nós tínhamos encontro, assim, e aí nós partilhávamos a nossa vida, eu partilhava as dificuldades, né, ou melhor, eu partilhava a minha vida, né, e era nesses momentos em que eu ia construindo a minha personalidade, bem como também os momentos com a psicóloga que me ajudaram a me fortalecer nesses momentos difíceis, né? Então, ele me cuidou e me cuida por meio dessas pessoas. Sim. Vocês têm esse acompanhamento? Temos Perfeito. e nos é dado e eu digo que nos é presenteado isso. Desde né? o início? Desde o início, desde a etapa do propedêutico até a teologia. É a saúde mental que a gente falou, né? Que é tão importante. E conta alguma coisa pra gente que te marcou nessa caminhada, algum momento, algum acontecimento que realmente te marcou na trajetória como seminarista. Foram muitas coisas assim que aconteceram, né? Nossa, foi... A gente conhece tantas pessoas assim desde o início que nós ingressamos no seminário, depois as comunidades, né? Nas quais nós passamos. Eu trabalhei no início lá em Brusque, quando eu estava na filosofia, né? Trabalhei em Camboriú,
em 2 comunidades ali muito queridas, em Blumenau, depois na Lagoa da Conceição. Então a gente conhece tanta gente, a gente vive tanta experiência bonita. Mas assim, uma experiência que mais me marcou e que eu carrego no meu coração e que se tornou também uma pauta para minha vida, né? Foi uma experiência que eu tive com uma criança autista, quando eu trabalhava na etapa do discipulado, né? Eu fui enviado para dar catequese para uma região muito pobre de Camboriú e não tinha catequista, e aí eu auxiliava nos finais de semana. E na turma de catequese havia ali, dentre eles, uma criança que era autista, e o grau dela era bastante alto, assim. E eu não tinha experiência com isso, né? Eu nunca tive experiência, e eu pensei comigo, bom, como eu posso lidar com essa realidade sendo que eu não a conheço, né? E eu me coloquei em oração e pensei, bom, eu quero poder ajudar, assim, de alguma forma. E eu via que aqueles pais, né, tanto a mãe ali quanto o pai, o padrasto, na verdade, eles queriam se engajarem na comunidade, e essa criança, ela era excluída da comunidade, né? Eu não a via servindo como coroinha, eu não via os pais fazendo leituras. Então eu pensei, bom, alguma coisa tá ela é meio rejeitada, assim. Pelas próprias crianças. E nós começamos um trabalho, assim. E eu me lembro que todas as vezes que eu me aproximei dele, ele foi muito agressivo comigo. Eu sempre fui muito pequeno, muito magro, né? Ele era bem altão, assim. E aí ele, no início, teve um comportamento um pouco agressivo, assim. Foi uma caminhada difícil. Mas eu comecei a me aproximar dele devagarzinho. Comecei a ensinar para ele o que era oração, quais eram os gestos da missa, por figurinhas, por uma espécie assim de mosaico, né, onde ele foi entendendo. E a gente foi construindo uma amizade muito legal. E ele, que tinha uma rejeição muito grande por mim, foi construindo assim uma amizade grande. E aquela criança teve uma evolução assim gigantesca. Os pais começaram a participar na comunidade, as crianças começaram a acolher. E aquele modelo que eu usei para falar sobre as realidades da doutrina, do céu, começou a ser usado em outras turmas de catequese, até que a paróquia começou a conhecer esse trabalho e começou a estudar sobre isso. E a gente começou a refletir sobre essa questão do autismo dentro do... É a inclusão, né? Exatamente, dentro dessa missão pastoral. E daí isso me marcou muito, assim. E aí eu me lembro que no final, antes de eu ir para... Ele nunca me dava abraço, né? Pelo receio que tinha. Alguns são bem sensíveis, assim, ao toque, eu né? acredito que o grau dele era nesse sentido. E aí me marcou porque no último final de semana ele veio e me abraçou e me levantou, assim, e agradeceu, e do jeito dele, né? E eu fiquei muito feliz, assim. Todas as vezes que eu retorno para lá, eu vejo eles, vejo pelas fotos, essa experiência sempre me marca bastante. E que bom se todo mundo tivesse uma atitude assim, né? De conhecer a realidade de um autista, né? Ou de qualquer outra pessoa que tenha um grau de dificuldade, para poder incluir essa pessoa e poder trazer para a igreja, né? Porque a igreja é para todo mundo, né? Às vezes até tem alguém que quer tentar fazer alguma coisa, mas não sabe como, e aí tem um exemplo, já começa a funcionar, né? Meio assim. Sempre acontece algo bom. E eu acho que também é uma forma de Deus nos ensinar, porque às vezes nós somos muito preocupados com as técnicas, com os métodos, mas quando nós temos amor, nós temos tudo. Então, naquele momento, eu só tinha amor. E foi o necessário, né? Sim, deu certo. E Douglas, conta pra gente qual é o teu principal objetivo, os teus objetivos ao se tornar padre. Então, eu brinco, né, nessa pergunta, porque depois que nos tornamos padres, nós renunciamos os nossos sonhos, as nossas vontades, inclusive os nossos objetivos, né? E nos esvaziamos de nós mesmos para que Deus possa ser tudo em nós. Então, assumindo o voto da obediência, assim, eu quebro toda a expectativa que eu tenho, né, de futuro, no sentido de planos, projetos, sonhos, tudo é dele. Isso ressoa como uma mensagem muito estranha, né? Porque no mercado de trabalho, como é que você inicia? Você estuda, se prepara, tem uma profissão, coloca as tuas metas e vai. E a nossa vida é totalmente diferente nesse sentido. Nós renunciamos tudo para que Ele possa ser tudo em nós. Então, se hoje Ele quer que eu esteja em Sombrio, eu estou em Sombrio. Se amanhã Ele quiser que eu esteja em outro lugar, Ele queira, né, que eu vá para outro local, que seja a vontade dEle. Se hoje eu estou aqui assessorando tal pastoral, é vontade dEle.
Então, o meu objetivo é fazer a vontade dele. É fácil? Não é fácil. Porque as nossas vontades gritam, nós vamos construindo amizades por onde nós vamos passando. Então, é difícil, é muito difícil, mas é muito realizador ver que a vontade dele é sempre o melhor, assim. E quais os motivos você daria para um jovem se tornar seminarista? Bom, então, nós temos já um aqui, né? Vamos puxar. Vamos ver se a minha propaganda vai ficar boa. Bom, eu acho que hoje quem pode nos saciar completamente é Cristo, né? Jesus é aquele que é capaz de saciar a sede da nossa alma. Todos nós somos sedentos, né? Por perguntas. Eu te falava no início, né, daquela fase da adolescência, e tu usou essa frase, essa expressão, né? Tu tinha uma falta de sentido, né? E acho que Jesus é o sentido, é a razão da nossa vida. Então, se você, né, também está passando por um momento de questionamento e sente esse desejo de corresponder com a sua vida a Deus, permita-se perguntar, né? E que tal se eu for padre? É uma pergunta que a gente tem medo de fazer. E o nosso Deus é o Deus de perguntas, né? Se nós olharmos toda a história da salvação, Nossa Senhora tinha dúvidas, Abraão tinha dúvidas, Moisés tinha dúvidas, os profetas tinham dúvidas. Então, assim, eu tenho medo de pessoas que têm muitas certezas. Eu não sou uma pessoa de certezas, né? As dúvidas fazem parte, As dúvidas né? fazem parte. Claro que nós vamos não viver a vida inteira numa crise, né? Mas se você tem dúvidas sobre a sua vocação, permita-se perguntar. E uma razão para ser padre, um motivo para ser padre, primeiramente, para fazer a vontade de Deus. Se nós entramos no seminário com as nossas vontades, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, aí nós nos tornamos aquilo que o Papa Francisco fala, que são profissionais do altar, né? Então, isso não é realizador. Mas se nós entramos para fazer a vontade de Deus, é gratificante. Até estava brincando com o pessoal da Pascom aqui, né? Que eu gostaria de recebê-los muito melhor, mas depois aqui já tem outras atividades, de antes já tinha, mas é isso, né? Faz parte. Eu dei o meu sim, nós damos o nosso sim, e estamos aqui, ora estamos lá, e Deus vai nos surpreendendo, como Deus hoje me surpreendeu com vocês aqui, né? Com a visita de vocês, né? Quantas coisas que eu revivi da minha história, que eu revisitei do meu chamado. Então é muito legal ver essas surpresas de Deus, né? Então, ser padre é fazer a vontade de Deus e é ser muito feliz, porque não tem como ser triste com Jesus, assim. Em relação a essa questão ali da adolescência, uma coisa que até eu mesma já ouvi em questão, assim, em retiros e encontros, a questão dos desejos carnais mesmo. É difícil lidar? Ou sabendo ali que você tá com Deus, que Ele tá contigo, não influencia? Então, Deus não chama anjos, né? Deus não chama anjos, Deus chama homens. Homens que têm impulsos, que têm sentimentos, que têm paixões e que naturalmente sentem atração. E bendito seja Deus por isso, né? Porque a nossa sexualidade, ela nos ajuda a amar as pessoas também. Ou melhor, ela nos inspira e nós podemos nos envolver e nos relacionar por causa da nossa sexualidade, né? Porque somos capazes de amar. E isso tudo é muito belo. Nós não podemos olhar para as nossas forças assim com um olhar negativo, né? Esse não é o caminho. Então existem sim, naturalmente, impulsos em nós. E o caminho é canalizá-los e não reprimi-los. Né? Esse é o caminho. É assim que eu tenho feito e é assim que eu tenho aprendido, assim, canalizar os nossos impulsos, as nossas paixões. Eu vou ser ordenado padre e não deixarei de sentir atração. Mas eu ressignificarei essa atração que eu sinto por um bem maior. Gostava muito de uma expressão que eu ouvia no seminário, né, de um padre que sempre falava para nós. O celibato não nós não podemos olhar o celibato pela via do não. Não se trata de renunciar a algo, mas pela via do sim, né? Eu renuncio, sim, mas por um bem maior, por alguém maior, para que eu possa amar a todos como Jesus amou. Muito bom. Antes de eu voltar a palavra para a Jade, então, o que você acha da Igreja Católica hoje em dia? Como você a vê ela? Eu acho que a Igreja ela é uma instituição milenar, né? Então ela se perpetua pelos séculos e ela deve continuar sendo aquilo que ela sempre foi, né? Profeta, incomodando o mundo no bom sentido, né? O mundanismo que nos cerca, e ser essa portadora da mensagem do Evangelho. Sempre com esse olhar do equilíbrio, né? Transmitindo as verdades da fé e transmitindo a doutrina,
né, com uma linguagem acessível, mas não perdendo a sua essência. Esse não é o caminho. Às vezes nós temos uma dificuldade de entender, né? Eu vejo que hoje nós vivemos em tempos de extremo, assim. Então, as pessoas, alguns veem a igreja como aquela que vai guardar todas as verdades da fé e vai colocar aquilo em uma prisão. E outros acham que não, ela tem que modificar todas as verdades da fé e, digamos, abrir, escancarar as portas. E eu acho que a igreja ela pode ser definida como esse jardim, né? Onde você entra e você vai se encantando por aquilo que você vê. E assim deve ser a igreja, né? Transmitir as verdades de uma forma em que nos apaixonemos, nos encantemos, mas sem perder a essência. Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, Douglas, e com relação aos jovens, né? São tão poucos na igreja. E eu sempre repito aquela frase de São João Paulo II, né? A igreja ela só será jovem se você, jovem, for a igreja, né? É esse movimento. Nós somos a igreja. Os jovens formam a igreja, né? Todo mundo foi jovem, todo mundo como jovem passou por ela. Exatamente. Douglas, então para finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria perguntar, né, aqui para ti, qual o teu maior desafio na vida em comunidade e o que tu espera para o teu futuro? Então, o que eu espero para o meu futuro, respondendo a última pergunta primeiro, né? Continuar fazendo a vontade de Deus, né? E tendo sempre essa consciência de que não estou pronto. Acho que isso é para minha vocação, mas para todos nós, né? Para todos nós. Não estamos prontos. E precisamos sempre de ajuda, sempre sermos pessoas melhores. Esse é o meu ideal, assim. Eu tenho muito medo de chegar em um momento da minha vida e dizer assim, eu estou pronto. Então essa é a minha meta, sabe? Eu nunca estou pronto, eu sempre preciso de ajuda para que eu sempre possa ser uma pessoa melhor. E a primeira questão é quais são os maiores desafios. Desafios né? na vida em comunidade. Os meus desafios na vida em comunidade, como eu sou uma pessoa com um temperamento extremamente introspectivo, calmo, né? Tranquilo, os meus colegas que vão assistir depois, eles talvez vão discordar, mas eu sempre fui muito tranquilo, muito calmo. Aí pode deixar ali nos comentários, Deixa nos tá? Que a gente vai conversar com ele depois. Então, a minha dificuldade na vida em comunitária foi de lidar com pessoas com temperamentos diferentes do meu. Então, nós tínhamos colegas assim que acordavam de manhã, felizes da vida, cantando e tomando café da manhã e conversando, e eu tentando entender quem eu era ainda, né? Sim, tipo, então, que já acordou, que já... Exatamente, Primeiro, gente, que claro, nós acordamos felizes, porque Deus é o sentido da nossa vida, mas feliz, ninguém acorda, né? 6 horas da manhã, gritando, cantando. E esse sempre foi o meu desafio, assim, eu brinco, né? Mas pra dizer que esse sempre foi o meu desafio, de lidar com pessoas que têm um temperamento um pouco diferente do meu. E os meus melhores amigos são pessoas com temperamentos extremamente fortes, assim. Eu não tenho nenhum melhor amigo calmo, tranquilo, de boa, racional, não. Todos são intensos, emotivos. Obrigado então, por 220. Exatamente, e eu sempre no 110. Então eu acho que é uma forma de Deus nos presentear também com a nossa via de santificação, né? Sim. Então meu maior desafio sempre foi conviver com pessoas diferentes, né? Mas também isso sempre me proporcionou olhar para mim mesmo, né? Para o meu interior e tentar ser uma pessoa melhor, né? Aquilo que te desafia te lança a querer ser algo além, né? De ser melhor, de querer melhorar, de superar isso. Perfeito. Andrei, quer fazer mais alguma pergunta? Emily? Por aqui, fechou. Douglas, então eu queria te agradecer por compartilhar com a gente, né, essa rica experiência, uma história linda que a gente espera que motive outras pessoas, né, toque outros corações. E quero aproveitar e pedir para te fazer o convite, né? O convite é aquele, né? Tão especial que ele vai fazer agora. E quem quiser ir com a gente precisar, a gente vai fretar um ônibus, tá? Lugar não vai faltar. Então faz o teu convite aí, Douglas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Tem todo um pessoal aqui, gente, nos bastidores. É muito legal a atitude de vocês, o propósito de vocês. E acho que a igreja precisa de vocês, assim, jovens, animados, né, firmes. Isso nos enche de esperança, assim. Bom, com relação ao convite, então, o lema da nossa ordenação, nós nos inspiramos na Santa Dulce dos Pobres e nós escolhemos a seguinte frase: no amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. A nossa ordenação, ela será no dia 5 de março, às 15 horas, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E comigo
serão ordenados mais 4 jovens, no total seremos 5 jovens. É um momento muito importante para nós, porque a ordenação diaconal é a nossa primeira consagração, né? É um momento em que nós vamos consagrar as nossas vidas a Deus. Depois, nós temos nosso segundo momento, que é a ordenação presbiteral. Inclusive, eu já queria aproveitar a oportunidade para convidar, dia 24 de junho, na atividade de São João Batista, em um sábado, às 15 horas, na Paróquia São Donato, na Matriz São Donato. Quero vocês também presentes lá. Claro. E na ordenação diaconal nós esperamos vocês com alegria. E para os jovens, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria: não tenham medo de doarem as suas vidas a Cristo. Como dizia o Papa Bento XVI, muito profundamente, muito sabiamente, Cristo não nos tira nada, né? Cristo não vos tira nada, mas Ele nos dá, Ele vos dá tudo. Ele se dá a nós mesmos e Ele é a razão da nossa vida. Amém. Amém. Douglas, obrigada. E quero agradecer também quem acompanhou mais um Pode Confessar da Paróquia São Donato. E até a próxima. Segue a gente lá, gente. Tchau.